Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de processo civil. O tema hoje é execuções em espécie, certo? Então nós começamos a falar das execuções em espécie agora, porque terminamos a aula de teoria geral da execução na aula passada. E aí hoje a gente começa, né, a falar das execuções em espécie. Hoje a gente fala da execução para entregar coisa e falamos também da execução de obrigação de fazer e não fazer. Parte mais básica, né? Próxima aula a gente começa já a execução por quantia certa contra devedor solvente, né? E aí a brincadeira fica séria, beleza? Vamos nessa então? Vamos lá. O que a gente tem para falar para vocês aqui? Quando a gente começou a estudar o processo de execução, nós vimos que há muita semelhança entre o processo de execução e o cumprimento de sentença. O que muda basicamente é o título, né, que embasa o processo de execução. Nós temos na execução, na ação de execução, nós temos o título executivo extrajudicial e no cumprimento de sentença nós temos um título executivo judicial. Tanto que nós vimos, né, o cumprimento da sentença da obrigação de entregar coisa, o cumprimento de sentença da obrigação de fazer. O que vai mudar aqui, gente, é o título que embasa, né, o processo de execução. Então, nós não vamos ter aqui uma sentença com obrigação de pagar quantia, né? A gente vai ter um título, a gente não vai ter aqui uma sentença com obrigação de entregar coisa, a gente vai ter aqui um contrato, né? Então, sendo assim, esboçando o que a gente está querendo dizer aqui, é importante que vocês tenham em mente, né, lá do direito civil, as obrigações. Tendo em mente quais são as obrigações existentes no ordenamento jurídico, fica fácil a gente compreender o cumprimento de sentença de determinada obrigação e a ação de execução de determinada obrigação, certo? Então, quais são as obrigações existentes no ordenamento jurídico? Nós temos a obrigação de dar como espécie, né, como gênero, desculpa, e temos a obrigação de fazer e não fazer como gênero. Da obrigação de dar, nós temos algumas espécies, né? Nós podemos ter a obrigação de dar coisa, essa coisa pode ser certa ou incerta. A obrigação de dar coisa certa vai ensejar a execução para entrega de coisa certa, né? Nós temos a obrigação de dar dinheiro, que vai ensejar a execução por quantia certa contra o devedor solvente, a execução contra a fazenda pública, a execução de prestação alimentícia, a execução fiscal e a execução por quantia certa contra devedor insolvente. Por quê? Todas elas envolvem dinheiro. Então, repetindo, obrigação de dar coisa pode ser certa ou incerta, né? E a obrigação de dar dinheiro, né? Que vai ensejar a execução por quantia certa contra a fazenda pública, execução de prestação alimentícia, execução fiscal e execução por quantia certa contra devedor insolvente. Por outro lado, como gênero, nós temos a obrigação de fazer e não fazer, que vai ensejar o quê? A execução das obrigações de fazer e não fazer, certo? É isso. Sabendo disso, gente, fica fácil. O cumprimento de sentença. Vai ter uma sentença ou decisão com uma dessas obrigações. Aqui na ação de execução, nós vamos ter um título executivo extrajudicial, um daqueles que nós estudamos na aula atrasada, com uma dessas obrigações. E aí nós temos, né, os preceitos básicos que se aplica a qualquer ação de execução. Primeira delas, né, é a petição que dá origem à ação de execução, a petição inicial, né, que vai indicar os artigos, que vai seguir os requisitos dos artigos 319 e 320, com exclusão
do requerimento, né, da produção de provas e da audiência de conciliação e mediação. Por que nós não vamos ter esse requerimento? Porque aqui nós já temos o direito acertado no título, certo? Aqui o processo é mais célere, né? Aqui não vai, né? Eu ia falar não vai perder tempo com a audiência de conciliação. A audiência de conciliação não é perda de tempo, tá, gente? Mas, opinião minha, a partir do momento que eu acho que judicializa o processo, né? E eu vejo muito infrutífero, né? Diversas tentativas de audiência de conciliação e mediação. Mas enfim, aqui o processo de execução é mais célere, não tem essa necessidade, tá? Não tem essa necessidade. O que mais que deve ser indicado na petição inicial, além dos requisitos do artigo 319 e 320, né? A execução, né, que você está pleiteando, é uma dessas modalidades que a gente acabou de falar, bem como, se possível, sempre os bens suscetíveis à penhora, tá? Os bens suscetíveis à penhora. Beleza? Isso deverá ter na petição inicial. O que deverá ser juntado a título de documento? Toda petição inicial, né, ela é protocolizada com documentos. Documento principal, gente, título executivo extrajudicial. Documento principal, título executivo extrajudicial. Segundo documento, a prova da ocorrência do que? Da condição do termo ou do adimplemento de eventual contraprestação. Beleza? Tem que provar que o cara tinha que pagar e não pagou. Aquela obrigação está inadimplida. E por fim, o documento principal também, demonstrativo de débito, lembra? Né? Lá no cumprimento de sentença, a obrigação tem que estar líquida. Aqui, né, a gente vai chegar na liquidez, né, com a juntada do demonstrativo do débito. Beleza? Tranquilo? Se não tiver preenchido esses requisitos, né, há hipótese lá no artigo 803 que trata, né, de possíveis nulidades do processo de execução. Possíveis nulidades do processo de execução. São 3, tá? A primeira delas, se o título executivo extrajudicial não corresponde à obrigação certa, líquida e exigível. Execução nula. Não há execução, né, sem um título justo, né, sem conter uma obrigação líquida certa e exigível. Já falamos desses requisitos, não é necessário repetir agora. Segunda situação, se o executado não for regularmente citado. Se o executado não for regularmente citado. Só aquela citação lá do processo 1 que a gente estudou? Exatamente. Exatamente, tá? Ele precisa ser regularmente citado. A gente vai ver que citação hoje, via de regra, é por AR, tá? Via de regra é por AR, certo? Terceira situação de nulidade, se for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrido o termo. Beleza? Se for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrido o termo. Beleza, gente? Simples, né? Essas são as hipóteses de nulidade do processo de execução. Você tem que saber isso aí, porque se você estiver advogando para o executado, talvez você pode, né, pedir a nulidade da execução, tendo como base, né, um desses fundamentos. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Parece que eu estou em aula, né? Mas eu estou em aula, não estou com vocês. Beleza, gente? Eu vou cortar esse módulo aqui agora, e aí a gente já passa agora para as espécies de execução. A gente começa com a execução para entrega de coisa, que está lá no artigo 806 a 813. E logo em seguida passa para a execução
da obrigação de fazer e não fazer, que está lá do 814 ao 823. Beleza? Fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.